Poderia ser um jogador de futebol, poderia ser... Eu gosto muito de jogar e jogo bem em particular. Poderia ter seguido carreira como arquiteto, eu fiz curso e tudo. Comecei, mas não me aprofundei porque eu peguei o que eu precisava, né, que é a perspectiva, as noções de luz e de profundidade, então isso ali para mim me serviu como base também. E é isso, viajante, aventureiro, eterno, vou morrer procurando novas fronteiras, eu nunca vou conseguir parar. Eu considero assim, eu não tenho filho biológico, mas eu já deixei muitos filhos pelo mundo, eu tenho, não sei, onde eu passo eu vou deixando meus filhotes. Eu considero cada obra minha uma coisa que vem do meu sangue, tem meu DNA, tem minha história, porque eu pinto para mim, eu não pinto para o público. Essa é a minha diferença, talvez. Também não espero que todo mundo se agrade daquilo que eu faço, porque eu faço para mim. E quem entende a minha mensagem gosta, quem não entende não gosta, é normal, eu não posso obrigar ninguém. Com meus 16 anos eu decidi sair de casa. Decidi ser o dono da minha própria vida. E tanto que eu entrei numa história de casamento e tal, eu abri meu próprio negocinho, abri uma pequena serigrafia, pintava camisetas à mão e tudo. E dali eu não parei mais, fazendo minhas telas, por sinal horríveis, muito feias assim, porque eu não tinha ainda, como é que chama? Eu não conhecia as técnicas, eu não conhecia os pincéis, qual o pincel perfeito para o tipo de tinta, qual a tela. Então, fui aprendendo com a cara e a coragem. Eu não sei, eu acho que eu já tenho dentro de mim as coisas, é só florar. Porque, por exemplo, línguas, eu vou onde eu chego, rapidamente eu aprendo, porque eu quero aprender. Então, a coisa está em mim. Eu não tenho como evitar, eu vou num lugar e aprendo uma coisa, vejo uma pessoa fazendo, automaticamente eu memorizo aquilo e não me sai mais da cabeça, eu consigo fazer. Quer dizer, eu não preciso ter uma... E também sou muito cabeça dura, não tenho como ter um professor. Se eu percebo que o professor quer me dizer uma coisa que eu já sei, ou talvez até um pouco, muitas vezes melhor do que ele, aí vira um conflito. Porque também eu dou aula para pessoas que me procuravam, que queriam aprender a técnica. Eu respeito aquilo que a pessoa faz. E é daquele ponto ali em diante que eu vou trabalhar com um aluno. Eu não gosto de um professor que diz você está fazendo errado. Você tem que fazer assim, assim, assim. Nunca gostei que um professor pegasse um pincel e pintasse no quadro que eu estava fazendo. Isso para mim é abominável, não aceito. Eu acho assim, ele tem que dar o respeito, entender o que a pessoa tem, em que grau de avanço ela está, artístico, e daquele ponto tentar levantar o aluno. E não dizer assim, você está errado, para com tudo isso que você está fazendo, é comum isso. Você não sabe pintar, porque também uma pessoa que fala isso é um animal, não é um ser humano. Porque todo mundo tem arte dentro de si, só que precisa ter o momento exato, talvez. A maioria começa depois dos 50, dos 60, quando se aposenta, porque começa a descobrir que tinha uma arte dentro dele. Que, na verdade, essa arte sempre existiu, só que nunca foi posto em prática, então isso é uma pena. E isso também é uma terapia, para mim não é trabalho. Se alguém me perguntar, você trabalha? Eu digo, não, eu sou artista. Não sou trabalho. Bom, se isso é trabalho, não me dá nenhum. E se for olhar no meu currículo, no meu histórico, tudo, eu faço do hiperrealismo ao surrealismo, mas só que o que eu gosto é aquilo que está assim, é o pesadelo, o sonho que está na minha cabeça. Por causa da questão financeira, o ser humano é assim, um artista não consegue viver da arte. Bom, isso eu coloco entre aspas, depende do que a pessoa faz. Tem uma pessoa que vende muito, mas faz aquilo, como é que chama? Faz uma pintura comercial. Ele chega uma pessoa e pergunta, faça isso para mim, eu faço. Bom, voltando àquela história do artista e não artista, para mim isso não é um artista, o artista não se vende. Eu acho que se você tem um caráter, tem uma coisa, não é que você vai pintar aquilo que o pessoal quer, você tem que pintar aquilo que você ama, que está dentro de você. Que assim você transpassa alguma coisa. Eu tenho sorte de, não sei, alegrar muita gente. Raramente uma pessoa diz, você quer isso? Por que você fez assim? Eu aceito crítica.
quando a pessoa que está conversando comigo ou me critica, ela entende realmente do que se trata. Porque muita gente não gosta pelo fato de não entender. Isso para mim não faz sentido algum. Abstrato é uma coisa que para muita gente é garrancho, é mancha, não tem sentido algum, mas eu acho que uma pessoa que não entende de pintura não consegue fazer um abstrato. Ele sabe fazer um monte de mancha de rabos, mas não faz um abstrato. O abstrato ele tem algo, fala muito mais do que a pessoa imagina. Isso, quando eu era mais jovem, eu achava também que o abstrato era uma pintura de quem não sabia pintar. Até o momento que eu descobri que eu gosto e sou um abstracionista. Eu tenho uma coisa muito interessante na minha cabeça assim, os olhos do ser humano. Eu estou vendo uma cor amarela. Será que o meu amigo também está vendo a mesma cor amarela, ou será que o amarelo para ele é verde? Porque ele tem um olho mais claro que o meu. Ou será que aquele vermelho é um laranja e para mim é um carmim? Para outra pessoa pode ser até um rosa. Porque o olho dele vê de outra cor. Então, como é que eu vou garantir que aquilo que eu estou pintando vai ser aquilo que você vai estar vendo? Então, eu penso, o realismo, você pintar aquilo que é real, eu pergunto para você, o que é real? O que é real? Você está vendo uma Zigele Bündchen ou está vendo uma Sandra de Sá? Tem uma diferença gigante, mas o que é real? Talvez a Sandra de Sá é muito mais real para mim. E já aquela figura, não sei, até para mim transparente da Zigele Bündchen, que não me diz nada, é uma pessoa para mim totalmente vazia. Não me interessa então o que é real. Real é aquilo que você toca, que você sente, que te passa alguma coisa. A pintura para mim é igual. Se eu vejo um quadro totalmente negro, não tem nenhum detalhe de nada, a pessoa diz eu sou artista plástico, assinou ali, está escrito, não sei, Rembrandt. Lindo, lindo, maravilhoso esse quadro. Maravilhoso a assinatura. Porque o quadro não vale nada. É um quadro negro que alguém está tirando onda com a cara dos críticos, das pessoas. Ele já tem um nome no mercado, então eu penso assim, faça para você, não pensa no público, porque o público é aquele que gosta do teu trabalho. Você não pode agradar todo mundo. Tem uma frase muito interessante que é do Carl Jung. O segredo do sucesso eu nunca desconheço, mas o segredo do fracasso está em querer agradar todo mundo. Então, quando você faz uma coisa só pelo dinheiro, não tem valor para mim nenhum. Um quadro meu de 2 metros por 1, que eu coloco um preço de 10 mil reais, e tem um outro quadro de 80 por 80 centímetros, eu posso vender ele a 20. Mas o quadro é pequeno, é mais caro que o outro. Não é pelo tamanho, não é pelo que. É pelo que eu estou sentindo. E outra, aquele quadro é enorme, de repente não vale nada. Eu dou de graça, eu apresentei alguém. Eu ia vender 10 mil, mas eu encontrei alguém que ama aquele quadro, eu falo, é seu. Tchau. Para mim o dinheiro não é uma coisa importante. Se eu for pensar nisso, eu não vou poder pintar mais. Aí fiquei um total de 17 anos na Europa. Itália, Florença, maravilhosa Toscana, onde eu aprendi aquarela. Eu aprendi aquarela assim, na rua, na raça, porque eu vi, mesmo como sobrevivência, né? Porque eu cheguei, eu só pintava telas grandes e as pessoas, os turistas, por exemplo, eles não compram telas grandes porque não tem como levar. Então eu vi que era vários locais, tinha vários aquarelistas, eu comecei a olhar alguns, conheci alguns, e eles foram me dando dicas assim, de como eu devo apresentar o trabalho, fazer o passo-passo e tal. E eu criei rapidamente, em pouco tempo, uns 3, 4 meses, eu criei um estilo meu próprio de aquarela, que começou a chamar a atenção. Quando eu entrei no mundo da aquarela, as coisas começaram a mudar, eu comecei a ver outros panoramas. Abandonei por um tempo a arte com acrílico, a pintura acrílica, porque não tinha como também fazer, não tinha espaço. Na Itália eu morava num espaço muito pequeno, não dava para ter um ateliê de pintura mesmo, era muito caro. E deu certo, né? As coisas são como tem que ser. E o tempo que eu fiquei lá, me transformei num aquarelista. Coisa que eu estou voltando a ser aqui em São Paulo, né? Há pouco tempo eu redescobri a aquarela aqui.
E o mercado está me pedindo, então estou nas nuvens. Então, se eu pinto, por exemplo, raramente um quadro meu vai ter uma pessoa nele. Eu não gosto de pessoas. Eu acho que eles atrapalham muito. Então, um quadro meu com natureza, eu posso fazer detalhes de uma pessoa, como em outras obras vocês vão poder ver, mas assim, a figura humana não é uma coisa que me interessa muito. Eu gosto da natureza, eu gosto de cores, formas, casas, principalmente casas retomadas pela natureza, quando a natureza ela pega de volta o que é dela, eu gosto. Mas na verdade, aqui tudo que eu faço está na minha cabeça. Gosto de pintar em público, assim, do nada vai sair uma obra. Eu gosto desse desafio com o público, todo mundo curioso para saber o que esse cara está fazendo. E de repente, do nada, aparece um escaravelho gigante numa tela, ou uma borboleta, uma coisa que me vem, está na minha cabeça, então eu tenho que passar. E é isso. Da Europa, para mim, foi um marco importante que agora virou uma página passada. Não quero retorno, não quero voltar. Eu gosto de São Paulo. E se eu puder fazer minha base aqui, eu faço aqui. Posso até morar numa cidade do interior mais na frente, mas eu quero fundar meu alicerce aqui, né? Definitivo. Eu gosto de coisas assim, que dão um movimento, que chamam a atenção. Não precisa ser também aquele amarelo limão, mas precisa ser uma coisa que você olhe e fica feliz de olhar, mesmo que não entenda. Mas muitos gostam do teu trabalho sem entender, mas tudo bem. Olha, o quadro anterior que você mesmo tinha escolhido antes de falar sobre esse quadro, ele, se for analisar, ele é um quadro muito frio. Mas o que está quente nele é a mensagem. Então, o verde, o azul, são cores frias, entre aspas, dependendo de como você usa. Eu acho ele muito quente, eu gosto, eu me sinto bem olhando para eles. Então você... O quadro amarelo me irrita. Eu não gosto nem de vermelho nem de amarelo. São cores que me irritam. Se eu ficar muito tempo olhando, me cansa. Cores, não sei, eu tenho sorte de saber, pelo menos eu acho que sei trabalhar com as cores, assim, de usar o contraste exato. Tem quadros que eu abomino, que eu detesto, mas tudo bem, ficou guardado, não vou vender nunca, eu estou pretendendo. Que são seus? Meus. Quadros que eu digo, por que eu fiz isso? Mas é bom. Bom, eu já me desanimei e me desapontei com alguns locais, por exemplo, como o Ibama, né, que defende tanto a natureza, né, entre aspas, mas na verdade não está nem aí. Eles poderiam, eu pensei até talvez em doar, mas depois eu pensei, não vou fazer isso. Não vou doar porque já tem dinheiro demais, ganho muito, roubam muito, e não estou interessado em dar presente para lá não. Eu tentei entrar em contato com eles, falei da minha exposição, talvez fosse interessante eles publicarem, ou entrarem lá, ou fazer uma visita. Nunca me deram resposta. Também o Partido Verde também nunca me respondeu. Quer dizer, tudo falcatrua, tudo politicagem. Não gosto disso. Quando é importante, eles vão atrás. Quando não é importante para o bolso deles, eles não querem, não procuram. E eu pretendia fazer uma doação para o Partido Verde, mas não passa pela minha mente mais. O quadro que tem o retrato de Vilas Boas e Vila Lobos ficaria até interessante, talvez exposto na própria shopping Vila Lobos. Ou também uma biblioteca, né? Uma biblioteca, sim, né? Esses são quadros que eu acho que não são para ficar sendo renegociados, são quadros talvez para colocar no lugar e ficar, talvez um presente mesmo, não sei. Vai depender da ocasião e do momento. Se aparecer a pessoa e disser, que esse quadro é lindo, quero que fique aqui, de repente até eu faço uma doação, não sei. Depende, eu sou muito assim, imprevisível. Eu vou muito na pessoa. Se a pessoa gosta realmente, eu não consigo cobrar. Você consegue fazer uma releitura já de uma obra que você gosta? Fazer eu conseguir, eu consigo. Agora, fazer é outra coisa. Se eu vou querer fazer, não é outra. Bem que esse ano eu estou pintando aquarela. Só aquarela? Tu sabe que está dando da grana? Puxa vida. Da grana? Não era